Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara e agora na TV Uniara em parceria com a Rede Vivax. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, o Dr. Guaraci Lourenço da Costa. O professor Guaraci, ele é titular da cadeira de Medicina Legal aqui do curso de Direito e é médico e advogado. O professor Guaraci estará conversando conosco sobre um tema de extrema relevância que é a morte cerebral e também o aborto e a anencefalia, se é que falei certo, professor Guaraci. Certíssimo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios. E eu começo dizendo, professor Guaraci, o Supremo Tribunal Federal recentemente realizou uma audiência pública convidando vários técnicos da área da saúde, médicos, geneticistas, enfim, cientistas de uma forma geral, para tratar exatamente desse tema, porque há um processo no Supremo se devem ou não os ministros do Supremo autorizar o aborto do anencéfalo, né? Eu começo perguntando ao senhor, quando é que nós podemos dizer que uma pessoa realmente morreu? Porque nós temos a questão da gestação, nós temos a questão da morte cerebral, às vezes a vida ainda não terminou, mas juridicamente ou tecnicamente, dentro do conceito da medicina, em que momento nós podemos considerar que esta pessoa, enfim, pode ser dada como morte? Obrigado pela presença aqui, professor Guaraci. Eu que agradeço, professor Galhardo, a oportunidade de estar aqui. Saúdo a todos os telespectadores e faço uma referência especial que o professor Galhardo é juiz de direito, é professor aqui na casa e, apesar dele ter a metade da minha idade, mais ou menos, ele foi meu professor quando eu fiz direito. Muito obrigado, professor. Então, é um prazer muito grande estar aqui respondendo as perguntas do doutor Galhardo. Muito obrigado. Sobre esse assunto aí de morte, há um conceito antigo que é a da morte clínica. Antigamente se considerava que o indivíduo estava morto quando se detectava que o coração dele parou de bater, não se encontra a pulsação, ele não está expandindo o tórax para respirar e não está se movimentando. Isso se chama morte clínica. Acontece que isto, na realidade, não é a verdadeira morte, porque quando a pessoa não está respirando e o coração não está batendo, vai acontecendo uma falta de contribuição de oxigênio para todos os órgãos do corpo. E o cérebro é o mais sensível a essa falta de oxigênio, que é um fenômeno denominado asfixia. Asfixia não é tapar o nariz e não deixar a pessoa respirar, isso aí é sufocação. Asfixia significa faltar oxigênio a um determinado órgão e ele vai enfraquecendo e vai apodrecendo até no sentido figurado. O importante é que o cérebro é o mais sensível. E só a hora que ele foi asfixiado e parou é que houve a morte. Tanto que, quando a pessoa está no gozo de saúde, não tem nenhuma doença que o está levando à morte aos poucos, desenganado, com câncer terminal, etc., e para subitamente a respiração e o batimento do coração, ele tem a chance de ser ressuscitado. O médico estando perto, de preferência associado ao anestesista para manipular oxigênio, através de massagens cardíacas e respiração artificial, ele recupera os batimentos, realimenta o cérebro e não está morto. Então, a morte realmente está caracterizada como a cessação do funcionamento cerebral. Isso é uma coisa que não há sobre isso a menor dúvida e esse assunto, esse tema ficou super importante quando começou a se fazer transplante de órgãos, em que o que vale para a colheita de órgãos de uma pessoa que faleceu é detectar que o coração dele realmente parou e com isso ele está morto. Eu até tenho comentado sobre aquele assunto da guilhotina, vale a pena falar, professor Galhardo? Acho que vale sim. Existia uma
Todas as pessoas, todos os telespectadores sabem muito bem o que é uma guilhotina. Guilhotina é aquela lâmina que se usava para executar os criminosos. Foi criada lá na França por um pesquisador chamado Guillotin, por isso que chama guilhotina. Aquela lâmina cortava a cabeça da pessoa e com isso a pessoa era executada e morria. Só que, depois de cortar a cabeça, verificava-se que o coração e a respiração persistiam por alguns instantes. Isso significa que aquele batimento do coração e aquela respiração não significam que a pessoa está viva. Ela sem cabeça não está viva. Houve até uma experiência que parece uma coisa meia sádica, macabra, vamos dizer, mas médicos pesquisadores no tempo da guilhotina fizeram uma experiência fantástica e que tem muito valor hoje quando se debate o assunto colheita de órgãos para transplante. Na hora do indivíduo ser executado, o criminoso ser executado pela guilhotina, eles passavam um laço ao redor do pescoço sem apertá-lo e deixava a pessoa confortável, não estava martirizando a pessoa. Aí ele era executado, separava a cabeça do corpo, aí o técnico fazia esse gesto que eu falei que pode ser uma coisa estranha, de mau gosto, mas ele dava um aperto naquele laço para que a pessoa não sangrasse. E não era um aperto tão forte a ponto de impedir que o ar passasse pela traqueia. E com isso, houve casos da pessoa ficar várias horas com o coração batendo e respirando. E sem cabeça ele está morto. Existe até um ditado filosófico dito por um grande filósofo francês, René Descartes. Ele disse: "Je pense donc j'existe", ou seja, eu penso e por isso eu existo. Então significa que aquele indivíduo que está sem a cabeça ou que o cérebro está sem funcionar, ele está morto, independente dos batimentos de pulsação, essa história. E a detecção dessa parada de funcionamento do cérebro, dessa morte cerebral, é feita através do eletroencefalograma, que é aquele exame que enche a cabeça de fios e se detecta. Esse exame serve para verificar, por exemplo, se a pessoa tem arritmias cerebrais, convulsões, etc., mas ele também detecta se o coração está batendo, mas o cérebro parou de funcionar. Então, é a morte cerebral detectada, geralmente na UTI, para fazer o tal desligamento dos aparelhos, que só é feito quando é caracterizada através do eletroencefalograma que o cérebro morreu e ele é testado novamente, faz um reexame para verificar se não houve engano no primeiro, qualquer coisa. É como se faz no exame de doping, exame de doping dos esportistas. Faz uma contraprova. Nesse segundo exame, comprovou, é considerado morto. Professor Guaraci, eu até disse uma coisa macabra porque eu conhecia essa história que o senhor já havia me contado a respeito aí da guilhotina. Mas, deixando essa parte histórica, enfim, até de curiosidade de lado, é extremamente importante que saibamos o exato momento da morte até para fins sucessórios, porque numa questão de morte que envolve uma família como um todo, é importante saber quem morreu primeiro, o pai ou o filho, porque deixou um outro filho, quem vai herdar, e essas questões são extremamente relevantes. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br.
Estamos de volta com o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos aqui hoje conversando com o professor Dr. Guaraci Lourenço da Costa. O professor Guaraci, que é titular da cadeira de Medicina Legal aqui do curso de Direito, é médico e advogado. Professor Guaraci, a nossa legislação penal, ela proíbe o aborto. Ela só permite o aborto quando a gestação coloque em risco de morte a gestante ou quando a gestação é promovida através de uma prática de um ato sexual forçado, estupro, enfim. Mas eu pergunto ao senhor, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal vem discutindo essa questão do anencéfalo, né? O que é anencefalia, quando se dá e, tecnicamente, o que podemos falar sobre o aborto do anencéfalo, professor Guaraci? De anencefalia significa sem. Encéfalo é a palavra que designa todos os órgãos que nós temos dentro da cabeça. O anencéfalo não nasce sem cérebro. O que ocorre no anencéfalo é que, ao ser gerado, fica faltando a calota do crânio, essa parte daqui para cima, como se ele tivesse sido cortado com um serrote, a parte óssea, logo acima da sobrancelha. E o que fica? O cérebro dele, o encéfalo, fica exposto, sem o osso para proteger. Fora isto, o nosso cérebro é protegido por algumas membranas que chamam-se meninges, as quais, quando se inflamam, dão a tal meningite, que é uma doença muito séria. Pois bem, no anencéfalo, nasce faltando essa parte alta do crânio, e o cérebro fica exposto. E exposto, o que acontece? Ele vai murchando. Ele não tem a proteção do osso, ele não tem espaço para desenvolver-se, ele é comprimido dentro da estrutura, dentro do útero, não tem espaço para crescer. Quer dizer que a morte dessa criança é certa? É certa porque existe um lance que até tem saído no jornal de criança que nasceu com anencefalia e durou um pouco mais do que o comum, porque nasce e morre porque não tem o cérebro desenvolvido. O que acontece é que o cérebro, pela falta da cobertura do crânio, ele atrofia, ele murcha. E esse murchamento é variável. É a mesma coisa que uma árvore que não está boa e nascem frutas de não boa qualidade, e algumas nascem totalmente murchas, outras mais ou menos. Então, há casos de crianças que nascem com o cérebro totalmente murcho e eles já perdem qualquer movimentação, qualquer sinal de vida dentro do útero. E outros casos cuja atrofia do cérebro, cujo murchamento não é tão acentuado, ele ainda se movimenta um pouco, dura poucas horas ou 2, 3 dias e já vai a óbito. Existe uma expressão no direito que deveria até ser bem lembrada quando se discutiu esse problema. Existe o artigo 2º do Código Civil que usa a palavra nascituro e usa também a expressão nascer com vida. No artigo 1779, também do Código Civil, também faz referência ao nascituro. E essa palavra nascituro tem sido interpretada que é aquela criatura que foi fecundada, que foi concebida dentro do útero da mãe, já é um nascituro. E podem olhar num bom dicionário que nascituro não é nada disso. Nascituro é quando já está caracterizada que aquela criatura que foi gerada dentro do ventre materno está em condições de nascer viva. Isso se chama nascituro. O que ocorre? Quando a criança já passou do período em que ela, se nascer, é aborto, ou seja, já estando dentro do 7º mês de gravidez, e já tem dentro do útero seus movimentos.
Acontece que o anencéfalo também faz alguns movimentos, mas através dos exames feitos pelo ginecologista e obstetra. Aqueles exames de ultrassom, dá para perceber que lhe falta aquela parte óssea que cobre o alto da cabeça, como eu expliquei. Então, essa criatura, que é o anencéfalo, ele nem pode ser considerado nascituro, porque nascituro é aquele que tem a expectativa de nascer vivendo, nascer com vida, de modo que não levaram em consideração isso que está no Código Civil, que é, depois da Constituição Federal, é o mestre do direito, não é, professor? Sem dúvida. Então, isso aí não foi levado em consideração. Quer que complete falando do problema de quando começa a vida? Claro. Existe uma outra concepção que se faz de que a vida começa quando há fecundação. Fecundação é quando se une o elemento masculino, espermatozoide, com o óvulo, que é o elemento feminino que sai do ovário. Acontece que a gravidez ocorre dentro do útero e a concepção, a fecundação, essa falsa concepção, ou seja, a fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo, não ocorre no útero, ocorre dentro da trompa, que é um canudo que sai de perto do ovário e vem até o útero. Então, ali que ocorre a fecundação. Aí acontece o seguinte problema: não estando dentro do útero, não se pode dizer que começou a vida da pessoa, mesmo porque ela depende de um funcionamento que é muito curioso, porque dentro da trompa, que é um canudo, existem umas perninhas que se chamam cílios, que vão fazendo assim e vão empurrando aquele ovo, que vai já se multiplicando, para dentro do útero. Chegando dentro do útero, esse ovo consegue, às vezes, penetrar na parede do útero, porque ele não fica dentro da cavidade do útero, como se fosse aqui dentro dessa sala onde nós estamos. Ele entra dentro da parede do útero. Até eu escrevi um artigo que chama Nós Todos Somos Bichos de Parede. A hora que ele entra dentro da parede do útero, é que ele começa a receber a contribuição nutricional, alimentícia e oxigênio da mãe. Quer dizer que é a partir daí que... A partir daí que começou a gravidez. Agora, dizer que com isso começou a vida também, não. Existe uma expectativa de vida que só vai se confirmar quando ele puder ser chamado nascituro. E a confirmação definitiva é quando nasceu e respirou. Eu até mencionei uma frase bíblica que vale a pena dizer. Eu acredito que a maior parte dos telespectadores respeitam a Bíblia. E os que têm Bíblia em casa, abram no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. No segundo capítulo, no comecinho da Bíblia, se seguem os versículos, chega no versículo 7, está escrito que o Criador criou o homem, o primeiro homem, chamado Adão, com barro. Fez uma pelota de barro, modelou e transformou aquilo numa pessoa. Só que essa pessoa não tinha vida. Aí está escrito nesse versículo que o Criador soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão. Adão respirou e passou a ser um ser vivente. Isso está escrito na Bíblia. Isso confirma que a vida real da pessoa começa quando ela nasceu e respirou e ficou independente da mãe, porque enquanto ela era dependente, ela não tinha sua vida própria. Professor Guaraci, quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui no nosso programa. Já fica o convite para tratarmos aqui do assunto células-tronco, que também é extremamente interessante, e eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Perfeitamente, eu agradeço pela oportunidade. Espero que os telespectadores tenham entendido a minha argumentação. Se eles entenderam, eu estou super feliz. E já estava feliz porque fui convidado pelo professor Galhardo para estar aqui nesse programa e já com um convite para aparecer de novo para falar sobre assuntos que têm interesse popular. Muito obrigado, professor Guaraci, obrigado a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.